Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da imprensa aí, percutindo tudo sobre o Flamengo, que venceu o Vasco por 1-0. Pascoal e Zinho aí vão rasgar elogios e também falar um pouquinho sobre Paquetá. O Flamengo fez uma proposta aí que o jogador já pode vir para o Mengão aí, assim que o West Ham aceitar. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Um pouquinho no seu boa tarde, o Vasco até teve as suas oportunidades no início da partida. Aquela lá foi com o Andrés Gomes, que é um foguete, né, Pascoal? E o goleiro flamenguista, o goleiro do Rubro Negro, foi muito bem. O Flamengo dominou a maior parte do primeiro tempo, já estava melhor com 11 contra 11, embora daqui a pouco a gente vá ver também, Pascoal, que o Vasco teve uma outra chance de abrir o placar. Teve com o GB, nessa bola de contra-ataque, nesse lance aí. O GB vai receber a bola e vai finalizar, mas ela vai passar bem pertinho no lance de contra-ataque do Vasco da Gama. Esses foram os dois lances que sinalizaram o Vasco da Gama no primeiro tempo. Vai vendo o que fez o Léo Jardim. Segunda, por isso que ontem a gente falava aqui, inclusive, da qualidade do goleiro do Vasco da Gama. E essa expulsão, eu vou falar um negócio pra você. Vamos falar dela daqui a pouco. Guarda. Segue. Sabe qual segue falando do jogo. Sabe qual é a necessidade? Nenhuma. Depois a gente fala dela especificamente. Mas sabe assim, às vezes baixa uma infantilidade, umas coisas assim, propósito. E o lance do gol é muito bonito. O Carrascal vai pegar de primeira, espetacular. O Zinho falou, foi 30 finalizações. O Piton, lógico, sem querer, ajeitou assim de forma perfeita, açucarada pro Carrascal. 30 finalizações do Flamengo contra uma que foi a da trave, que é contabilizada, é que pega na trave da equipe do Vasco da Gama. Ponto. A diferença técnica entre as duas equipes, ela é muito grande. Muito grande. É uma coisa, eu entendo que coloca também os jogadores e até os treinadores um pouco mais reativos nesse momento. Mas é o Vasco da Gama, gente. O Vasco da Gama tem que entender que pode mais. O Vasco da Gama tem que saber que pode mais. Mas pode mais, Pascoal? Pode. Podia ter jogado um pouquinho. Você pode perder o jogo, mas vamos jogar. Eu me lembro sempre dessas coisas do Muricy Ramalho. Muricy Ramalho falava, não, meu time não vai ficar 90 minutos na defesa, eu vou tomar um gol. O Muricy sempre falou isso, não dá pra ficar na defesa o tempo todo, vou tomar um gol, eu tenho que sair pra jogar, eu tenho que querer alguma coisa. Ainda mais contra o Flamengo, né? O Nelsinho Batista, que sempre nos vê lá em Campinas, um abração pro Nelsinho, o Nelsinho me falava o seguinte, Pascoal, até o pior time do mundo vai ter uma chance de fazer gol em você. Então, se o seu time não é melhor do que o outro, na competição você tem que ter, a chance que você tiver, faz o gol, estabelece uma situação e depois você pode se defender. O Vasco ficou só pensando em se defender. Primeiro tempo do Vasco até que teve aquelas duas chances, mas no segundo tempo, o Muzinho falou há pouco, gente, o Vasco não passou da linha do meio campo. Não passou da linha que demarca o meio campo. O goleiro do Flamengo não sujou a roupa. A lavadeira não teve nenhum problema com a roupa dele. O Rossi fez aquela defesa no começo do jogo e depois não trabalhou mais. A defesa pegou na trave. Não, pegou na trave. A bola pegou na trave. Ele não tocou naquela bola? Não, pegou não. A bola foi direto na trave. Não falei bobagem. A bola vai direto na trave. Então, quer dizer, é muito pouco pro Vasco da Gama. E é claro que o Flamengo só impõe a sua qualidade, né? O incomparável voltou. Vocês estavam pensando que ele não vinha, vocês estavam pensando que ele estava longe. O incomparável voltou. Daqui a pouco o incomparável vai ser o imparável. Aí vai ter um monte de gente assustada. Até os times dos Estados Unidos agora do México estão querendo jogar Libertadores da América por conta de... Voltar a jogar. Os do México. Estão pedindo lá, o pessoal lá do time do México está querendo... Não, vai lá, arruma um jeitinho pra gente jogar Libertadores e tal. O pessoal do México, nós também estamos querendo. Você não queria ver o Messi na Libertadores, não? Eu acho que cada qual no seu salário, né? Eles têm lá a Copa deles, lá a Copa CONCACAF, eles disputam lá a Copa Centro da América do Norte e Central... Então tem lá a sua competição. Aqui é Libertadores e América do Sul. Você pode convidar, se houver necessidade, se houver esse entendimento. Mas eu acho que ganhar uma vaga, eu acho que não. Porque aqui é América do Sul. Mas mesmo assim o incomparável estará e eles vão... Quando os caras veem aquela camisa do Flamengo, a bonita camisa do Flamengo. Quando eles olharem aquela camisa do Flamengo dentro do campo, os caras já começam a bambear a perna.
Porque o time é muito diferente dos outros. Quando começou a sair o lateral esquerdo da seleção brasileira, o centroavante da seleção brasileira, o ponta esquerda. Aí entra. Qual o centroavante da seleção brasileira? Pedro não é centroavante da seleção brasileira, não. Na sua conta, na minha. Então, a gente vai vendo esses caras entrar. Aí o adversário fala, gente, o que eu vou fazer aqui? Aí não tinha, quase que ele botou um robozinho de volante. Essa disparidade agora pro Tetra analisar em números. Por favor, na tela, Pedro Ferrari. Aí ele gosta desse negócio de analisar números do clássico. O placar foi magrinho. A posse de bola não foi assim tão diferente. Significativamente diferente, mas não foi o banho que foi o resto. 61-39. É porque era meio campo finalizações. Vale lembrar que o Vasco, pela metodologia, a forma de jogar do Fernando Diniz, que priva sempre por ter a posse de bola. 32 finalizações a uma. Na verdade, duas, né? A gente mostrou duas. A bola na trave. Conta que vai fora não conta. Não, claro que conta, porque tem finalizações no alvo ali. Aí 12-0. No alvo, uma só. Nenhuma no alvo, porque trave não é alvo. 7,32 por 2,44. Não é alvo, Não é. Trave na estatística é considerado erro. Gols esperados 1,68 a 0,47. Escanteios 12-0. Tivemos quase uma hora de bola rolando, 59 minutos. Tá lá. Que sonoro chocolate, Tetra. Atropelo, goleada, como eu falei no início do programa. E assim, parabéns ao BAP, né, que pediu para que colocasse os jogadores, o primeiro time do Flamengo, né, que a gente às vezes fica até confuso qual é o primeiro time, porque é tanto jogador bom que eu não sei mais quem é titular, Cebolinha ou Samuel Lino, quem é titular... Luiz Araújo, Plata, Pedro, Bruno Henrique. E olha que o debochado, que foi o melhor do ano passado, nem precisou trocar de roupa. Carrascal jogou muito, que é um maestro. E jogou muito. Para mim, assim, um dos melhores jogos do Carrascal no Flamengo. O golaço que ele fez, né, de técnica, de qualidade, com um erro do Piton, né? Não é o Piton que rebate pro meio da área. É ele mesmo. No cruzamento, assim, o beabá, né? A lateral segue o movimento que a bola vem. Você segue o movimento tirando, não você jogando para o meio da área. Acho que ele falha, né? O Piton, que é muito bom jogador, mas falhou, né? No fundamento do futebol, naquela coisa que a gente treinou, né, Zé Elias? Você nunca joga para o meio da área. E o Flamengo que colocou o time todinho no campo ofensivo, teve um momento do jogo que só o Rossi ficou no campo do Flamengo. Também ele ia lá para o meio campo, não precisava. Mas o Léo Pereira virou um volante armador. Mais uma vez faz um grande jogo o Léo Pereira, né? Que jogador, que zagueiro. Ele pelo lado esquerdo, ajudando o Salles ali, dando apoio para o garoto. Ele saiu para o jogo, ele ficou como um organizador do time, porque o Vasco jogou da intermediária defensiva para trás, na maior parte do jogo. Teve essas duas finalizações, tá bom? Foram pessoal chances, tá falando, viu, Tetra? Chances boas. Pessoal, o nosso Foro Esporte nos alertando que só computaram uma finalização para o Vasco, porque aquela do Andrés Gomes seria uma jogada irregular, o gol não valeria, não sei se era condição irregular, impedimento e tal, mas só a do GB que valeu. Pode continuar, por favor. Sim. Sim, acho que o Flamengo demonstra a sua força, os jogadores parecem que se cuidaram nas férias, isso é muito legal, o profissionalismo, porque com 8 dias você ter o volume de jogo que o Flamengo teve, e é muito melhor você jogar com a bola, né? Mas a porcentagem que a gente viu aí não foi uma porcentagem que o Flamengo ficou 75% com a bola, não ficou. Apesar que essa porcentagem do Vasco é no campo defensivo, é naquela coisa de ficar saindo a bola, tocando para aqui, tocando para ali, correndo até riscos. Me decepcionou sim a atuação do Vasco, o Flamengo é muito melhor, o time do Flamengo é infinitamente superior ao do Vasco, é muito melhor, né? A diferença é gritante sim, é enorme, tanto é que o Pascoal cita quem entra no jogo.
todos os jogadores que entraram no jogo seriam titular absoluto no Vasco da Gama. Todos os jogadores do Flamengo que entraram no segundo tempo seriam titulares absolutos no Vasco e na maioria dos times no Brasil, ou em quase todos os times do Brasil. Então já mostra essa diferença. Só que o Vasco, em algumas a diferença está gritante também na estatística desse clássico. Nos últimos anos, o número de vitórias. Eu não estou aqui... A gente tem essa tela. Vou pedir para o Pedro Ferrari colocar para você ver. Boa. É um absurdo a diferença de um clássico dos milhões, um clássico de tanta rivalidade. Tá um absurdo o atropelo do Flamengo em cima do Vasco. E o Vasco... 9 vitórias do Flamengo... que poderia encarar mais. 9 vitórias do Flamengo e 4 empates nos últimos 13 jogos. A última vitória do Vasco foi em março de 23, 1-0 no Carioca. Não, tá demais. O Vasco tem jogadores, tem bons jogadores que poderiam sim, o Fernando Diniz... de alguma forma, para início de temporada, o Flamengo com 8 dias só... parece que o Vasco estava um mês, não estava. O Vasco tem acho que uma semana a mais de trabalho. E também só jogou com o time titular um jogo, né, que foi na estreia que ganhou, em São Januário, do Maricá. Então, assim, também não é uma preparação a melhor do mundo ainda do Vasco da Gama. Mas era para ser um jogo mais taco a taco, como a gente falou no programa ontem. E essa diferença está um absurdo. Parabéns para o Flamengo. Seus jogadores já têm aquela memória do entrosamento, já tem um treinador com toda a sua metodologia de trabalho, com o time organizado, e os caras voltaram empolgados, querendo jogar no Maracanã lotado, com a torcida do Flamengo, com o maior número também, né? Mando de campo era do Flamengo. Mereceu ganhar, e mereceu ganhar demais. Parabéns ao Léo Jardim, o grande destaque do Vasco. Só ele, mais ninguém. Ô Zé, o Zinho estava elogiando com toda a justiça o Carrascal, e foi mesmo um dos melhores jogos dele com a camisa do Flamengo, mas é bom a gente lembrar que na semifinal da Libertadores, né, na vitória providencial contra o Racing no Maracanã, 1-0 magro, gol dele. Acabou sendo um resultado chave para a classificação, a decisão da Libertadores. Às vezes a gente, assim, as pessoas em geral dão uma esquecida do Carrascal, né? Ele é pouco falado. Mas dão uma esquecida, especialmente quando joga o Arrascaeta, né? Porque aí todo mundo se preocupa um pouco mais com o Arrascaeta. Eu falo isso ano passado, né? Pela forma como ele joga já, pelo histórico dele dentro do futebol brasileiro e por aquilo que ele vinha fazendo no ano passado. Então, muitas vezes as pessoas centralizam os olhares pro Arrascaeta. Pro Carrascal, isso é ótimo, porque aí sobra um pouco mais de espaço para ele poder jogar. Eu acho que agora, nesse momento, o jogador chega, já se ambientou, já entendeu como é a situação, como é o clima, o que o treinador pede, já pegou o movimento, já pegou a velocidade do jogo da sua equipe e também do futebol brasileiro, já está mais ambientado. Aí fica muito mais fácil. Eu acho que a partir de agora, não vou dizer a partir de agora, não é isso, mas podemos dizer que a partir de agora ele pode se tornar um Arrascaeta dentro da equipe do Flamengo, porque qualidade técnica ele tem. Ele foi contratado para isso, né? essa vaga. Mas eu falo jogando junto, Pascoal. Jogando juntos. Aí os dois. O Plata samba. Não, eles jogaram juntos o ano passado. Vários jogos. Que o Plata ficou suspenso um tempão. Sim, mas eles jogaram vários jogos. Entre Carrascal e Plata, dependendo do jogo, Carrascal vai jogar. Sim. Né? Porque o que acontece? A concorrência vai aumentar, porque ao que tudo indica, Paquetá deve estar chegando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a partir deste momento em que o jogador se encontra mais ambientado e mais entrosado, para ele se sentir à vontade para jogar, então um drible, um passe, uma movimentação, isso vai se tornar corriqueiro para ele, vai se tornar mais fácil. E se tornando mais fácil, os times adversários vão ter que se preocupar com mais um jogador, né? Você olha tem a Arrascaeta, aí você fala, não, Arrascaeta tecnicamente é o cara que pode decidir o jogo. Aí você olha para o lado, o Carrascal, aí você olha para o outro lado, Samuel Lino, aí Paquetá, né, que deve chegar, aí você fala, não, beleza, agora eu vou pressionar. Aí joga a bola para o Jorginho lá atrás e ele começa a distribuir o jogo com a velocidade e a facilidade que ele tem. Então, quer dizer, vai ser muito complicado jogar contra o Flamengo. E tem que falar uma coisa aqui que eu acho que a gente tem que pontuar, né? Felipe Luiz. O Felipe Luiz. Porque você que é o nosso analista de moda, afinal de contas morou muitos anos em Milão, a cidade da moda. Está na paleta nova. Ele abandonou o All Black. Agora é a paleta nova. Estava de marrom ontem lá.
Então é isso, galera. Chegamos ao fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí, né? Zelias, Pascoal, Zinho elogiando bastante. Falaram que o Flamengo aí amassou, atropelou o Vasco e poderia ter sido mais, né? O Flamengo aí estreou com o time titular só agora, né? Então poderia ter alguns jogadores ali com um ritmo de jogo mais devagar, mas não. Entraram com força máxima, com sangue nos olhos e nem parece que tinha voltado agora de férias, né? Os jogadores estão em alto nível. Isso tudo porque Felipe Luiz tem uma mentalidade de vencedor. Se vocês, galera, gostaram do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.